Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos discutir o método infalível para resolver sistemas lineares com o número de equações diferente do número de variáveis. No passo a passo do processo será aplicado a três exemplos. O primeiro, um conjunto solução vazio. O segundo sistema linear vai ser com solução única. E por último, o terceiro exemplo vai ser um sistema linear com soluções infinitas. Conjunto de solução infinito. Por que a gente vai fazer esses três casos, né? Porque quando a gente está aplicando o método, né, esse método super legal para resolver o sistema linear, que é o melhor método que a gente tem para resolver o sistema linear, normalmente o pessoal sabe fazer o passo a passo da resolução do sistema, beleza, mas chega lá no final. E aí, em que situação que eu tô? Em qual dos três sistemas lineares que a gente está? Esse sistema tem solução? Não tem solução? Quantas soluções ele tem? E como que eu represento a solução desses sistemas lineares? Então, para nunca mais você errar, para você entender isso de uma vez por todas e saber identificar em que situação que você está, para não ter mais problema com isso, vamos fazer esse negócio um passo a passo, com calma aqui, para acabar a confusão. Só que tem que ficar no vídeo até o final, né? Porque senão você não vai conseguir entender os três casos. Bora lá. A gente vai discutir sistemas lineares quando eu tenho um número de equação diferente do número de variáveis. Eu tenho um sistema linear do tipo m por n, já que m representa o número de equações e n representa o número de variáveis no meu sistema linear. Portanto, o sistema linear m por n. Para quem está acompanhando a playlist no canal, a gente sabe que na aula a gente já identificou aqui, né, algumas vezes que você tem três classificações para os sistemas lineares. Eu posso classificar o sistema linear de acordo com o número de equações e número de variáveis de três formas diferentes. Quais são elas? Quando o número de equação é igual ao número de variáveis e aí a matriz dos coeficientes ela é uma matriz quadrada. Isso é o que nós discutimos, né, na aula 3.4. Então, se você não assistiu essa videoaula, não sabe como trabalhar com sistemas quadrados ainda, fica a dica aí, tá? No caso de matrizes quadradas, a gente tem dois métodos, né? Um que é muito parecido com o que a gente vai fazer agora, que é o método de Gauss-Jordan, que implica em escalonamento da matriz, só que até você chegar em uma submatriz, até você chegar em uma matriz de identidade, já que sendo quadrada você consegue chegar em uma matriz de identidade, e o outro é o método da matriz inversa. Todos os dois explicadinhos, bonitinho lá na aula 3.4, tá? Para o caso de matrizes quadradas. O segundo caso é a situação em que o número de equações ele é diferente do número de variáveis, que é o caso em que m é diferente de n, tá? E aí é a situação em que a matriz dos coeficientes ela é uma matriz retangular m por n, que é o que a gente vai discutir nessa videoaula aqui. E aí, caso você queira ter uma noção completa de resolução de todos os tipos de sistemas lineares, você pode assistir então a aula 3.4, esta aula e a próxima, na qual a gente vai discutir o caso de sistemas lineares homogêneos, que podem ser sistemas lineares quadrados ou retangulares. E o que o sistema linear homogêneo tem interessante? Que cada uma das equações é igualada a zero, facilitando um pouco aí as contas, tá? Então isso é o que a gente vai discutir então na aula 3.6, certo? Se você assistir essas três videoaulas aqui, você entendeu todos os métodos de resolução de sistemas lineares que a gente tem. Se você quer entender um pouquinho mais a respeito do que é uma equação linear, o que é solução de equação linear e tudo mais, nas aulas 3.1 a 3.6 aqui, você mata a charada. E aí, entendeu tudo o que precisa, tá bom? Então, seguindo, vamos lá para nossa focar então o que a gente vai fazer nessa videoaula, que é estudar os sistemas lineares com matriz e coeficientes retangular, beleza? Então, para começar, um sistema linear, ele é representado do tipo, AX igual a B. Quem que é o A? A matriz dos coeficientes do sistema linear. A matriz X, essa matriz A, ela pode ser quadrada, ela pode ser retangular, ela é uma loucura, meu irmão, tá? A matriz X, que é a matriz das variáveis do teu sistema linear,
E essa daqui, ela é uma matriz coluna, beleza? E a matriz B, que é a matriz dos coeficientes ali dos termos independentes, os termos livres de cada uma das equações do sistema linear, tá? Então a equação fica igualada a um número real, esses números reais vão parar nessa matriz B. E a gente vai usar ela, né, no processo de escalonamento para resolver o sistema linear. Quando a gente está olhando para um sistema linear que possui m equações e n variáveis, que o número de equação é diferente do número de variável, a matriz A, que é esta matriz dos coeficientes que vai multiplicando a matriz das variáveis, ela vai ser uma matriz retangular m por n. Cada linha da matriz representa uma equação, cada coluna da matriz representa uma variável do teu sistema linear. Bom, quando a gente estava resolvendo lá na aula 3.4, sistemas lineares, que eram sistemas lineares quadrados, em que essa matriz A ela era uma matriz quadrada n por n, a gente aplicou o método de Gauss-Jordan, que é basicamente pegar a tua matriz, escalonar ela até chegar em uma matriz de identidade de ordem n, tá? Que aqui eu vou abrir um parênteses, eu fui meio sacana, eu cheguei ali até a zerar abaixo da diagonal principal apenas, tá? Eu coloquei zeros abaixo da diagonal principal e parei as contas, e aí expliquei por que funcionava isso dessa forma. Vai lá ver a videoaula e entender isso, tá? E aí aqui, o que a gente vai fazer? Bom, a matriz ela é retangular, então não dá para eu aplicar esse método até chegar, até ir para uma matriz de identidade, porque a matriz retangular ela não vai virar identidade, porque identidade ela é quadrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar, dentro da nossa matriz retangular, uma submatriz, que seja uma submatriz quadrada, e essa submatriz quadrada a gente vai transformar em identidade, tá? Então, a gente vai escalonar até encontrar dentro da nossa matriz retangular uma submatriz de identidade quadradinha. E de que ordem que vai ser essa submatriz quadrada? Você vai pegar aqui a ordem da tua matriz m por n e vai calcular o mínimo entre m e n. E esse mínimo eu vou chamar de p, e a minha matriz de identidade vai ter ordem p, que é o mínimo. E aí, o que eu quero dizer com esse mínimo de m por n? Que vai ser tipo o maior quadrado que eu consigo pôr dentro daquele retângulo que representa aquela matriz, tá? Essa é meio que a ideia que está por trás, mas eu vou discutir aqui no decorrer dos exemplos, né? Como que eu identifico esse valor de P certinho. Só que aí, claro, né? Você tem que assistir a videoaula inteira, né? Porque senão não funciona. E olha, só por esse esforço de querer explicar isso direitinho, passo a passo, com calma, esse vídeo já merece o like e o compartilhamento com os amigos, hein? Só acho isso. Veja bem. Então, vamos lá. Primeira situação, eu vou pegar esse sistema linear com 3 equações e 2 variáveis. Então, estão aqui as minhas equações. Deixa eu só ver se eu estou com azul. Beleza. Então, tá aqui, ó, equação 1, equação 2 e equação 3. Tá aqui as 3 equações. E as variáveis do sistema, variável x e variável y. Portanto, o que a gente já sabe, olhando para isso aqui? Que a matriz dos coeficientes do sistema linear vai ser uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Uma linha para cada equação, uma coluna para cada variável, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá construir esta matriz. Eu vou pegar, então, para cada equação, eu vou catar só os números que aparecem naquela equação, chamados de coeficientes, os numberinhos, sabe esses numberinhos que estão ali? Então, pega esses numberinhos na ordem que está aparecendo ali, bonitinho. E por que na ordem? Porque cada uma dessas equações aqui está na ordem já, variável x, variável y, depois você já ordenou todas elas, né? Então, aí funciona. Primeiro você organiza as variáveis ali. E aí cata e gera esta matriz aqui, tá bom? O que tem de legal nessa matriz? Essa matriz, ela tem 2 submatrizes. Aqui está a matriz dos coeficientes, a matriz A,
e aqui está a matriz B daquelas constantes ali, tá? Essa aqui as duas matrizes. Separadas aqui por um tracejado, um pontilhado, uma reta, sei lá, alguma coisa só para identificar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar operações elementares nas matrizes, caso você não saiba quem elas são, tá lá na aula 1.8, eu acho, tá? Mas lá na playlist, tá, de geometria analítica, tem lá uma videoaula, operações elementares de matrizes, tá? Se você não sabe quem elas são, fica à vontade para ir lá assistir aquela videoaula. E a gente vai aplicar operações elementares nessa matriz, até que dentro desta matriz A apareça uma matriz identidade. Mas de que tamanho que eu vou pôr uma identidade ali dentro? Esse é que é o ponto. Então, olha só, essa matriz A, ela é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Muita atenção nesse detalhe aqui, que esse detalhe é importante, tá? Então, o M é igual a 3 e o N é igual a 2, porque é M por N. Agora, quem que é o mínimo entre 3 e 2? O mínimo entre 3 e 2 é 2. Portanto, eu vou procurar uma matriz identidade 2 por 2 dentro desta matriz A. Agora, aonde que eu posso colocar e encontrar esta matriz 2 por 2? Você tem algumas opções. Ela pode estar aqui, ó, nas duas primeiras linhas, uma identidade 2 por 2. Ela pode estar, vamos ver, aqui, ó, nas duas últimas linhas, uma identidade 2 por 2. Ou ela pode estar, que aí é um caso, né? E a gente vai ver essas 3 situações acontecendo, usando a primeira e a terceira linha também, tá? Gerar identidade usando a primeira e a terceira linha também. Qualquer uma das 3 situações resolve o meu problema. O meu objetivo é chegar em uma identidade 2 por 2 ali dentro, tá? E é para isso que a gente vai escalonar esse cara. E aí, a gente escalona focada nesta matriz A aqui, ó, tá? Que é onde eu quero fazer aparecer a identidade. Só que todas as operações elementares que eu aplicar na A, eu aplico na B também. Por quê? Porque é nesta matriz B aqui, ó, que vai estar a solução do meu sistema linear quando eu terminar o processo e eu encontrar a submatriz identidade, tá bom? Então, vamos ver como é que isso funciona. Já entendemos que a gente vai ter que reduzir isso para uma 2 por 2 ali dentro. Então, vamos lá. Vou pegar a matriz e aí eu vou lembrar vocês que quando a gente aplica essas operações elementares para gerar essa identidade ali dentro, a gente aplica isso sempre de cima para baixo, começa assim, né? E da esquerda para a direita. Então, eu vou começar querendo zerar esse 4 que está aparecendo aqui, ó. Para zerar esse 4, vou fazer um rascunho aqui de conta, que é o que vocês vão ter que fazer quando vocês estiverem trabalhando sozinhos, né? Ah, eu tenho uma matriz aqui na minha mão, como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Então, vamos lá, qual é o segredinho que a gente deixa escondido, que não mostra para ninguém? Você vai pegar lá a tua matriz e eu vou trabalhar o quê? Com a linha 2 e eu vou fazer a linha 2 menos uma constante vezes a linha 1. Só que na linha 2 eu tenho 4 e na linha 1 eu tenho quem? 2. Então, eu vou resolver isso aqui de forma que isso dê zero. Quem que tem que ser o meu K? Resolve o sistema, a equação de primeiro grau, galera. Ó, equaçãozinha de primeiro grau, menos 2K igual a menos 4. Portanto, K igual a menos 4 dividido por menos 2. Portanto, meu K vale 2. Portanto, a conta que você tem que fazer é linha 2 menos 2 vezes linha 1. Como que a gente faz isso? Vou fazer aqui, ó, linha 2, 2 vezes linha 1 e a gente vai fazer uma continha de menos com essas linhas. Então, vou colocar aqui na linha 2 o 4, o menos 5
e o menos 13. 2 vezes a linha 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 10, 20. E eu vou fazer essa diferença. 4 menos 4, 0, deu o que tinha que dar, então a nossa conta prévia estava certa. Menos 5 com menos 6, menos 11, menos 13 com menos 20, menos 33. Pronto, então a minha linha 2 vai virar o quê? 0, menos 11 e menos 33. Tá aqui, ó, 0, menos 11, menos 33. E o resto da matriz? O resto da matriz você copia igualzinho estava antes, tá? Não mexe, porque eu não estou mexendo no resto da matriz. Só estou mexendo na linha 2. Agora, feito isso, a gente vai brincar com esse cara aqui, ó. Vou pôr 0 na posição desse 6. A posição desse 6 está lá na linha 3, então eu quero trocar a linha 3 por linha 3 menos uma constante vezes a linha 1, porque vezes a linha 2 não muda nada, né? Porque na linha 2 tem 0, não resolve ninguém. Qual que é a constante, então? Eu quero fazer 6 menos uma constante vezes 2 e essa conta tem que dar 0. Rápido, quem que é a constante? A constante é 3, beleza? Então, você vai lá fazer a conta. Você vai fazer, então, linha 3 menos 3 vezes linha 1. Quem que está na linha 3? 6 menos 2 e 0. Essa é a tua linha 3. Quem que é 3 vezes a linha 1? 3 vezes a linha 1. É 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 10, 30. Fechou? 6 menos 6, 0. Menos 2, menos 9, menos 11. 0 menos 30, menos 30. Então, a tua linha 3 vai virar esse cara aqui, ó. 0 menos 11 menos 30. Olha lá, ó, 0 menos 11 menos 30. Então, como que a gente... Esta conta que eu tô fazendo aqui, ó, galera, é o que você deixa na tua folha de rascunho. Tu não mostra pra ninguém, tá, papá? Tu deixa lá quieto no teu canto. Como que tu apresenta isso como resultado numa prova, num trabalho e tudo mais? Apresenta assim, ó, limpinho, ó. Eu tô saindo da matriz, aplicando esta operação e tem que dizer que operação que você está fazendo. Chegando nessa matriz, aplico esta operação, que é a que a gente descobriu que tinha que fazer, né? E chego nesta matriz. Pronto, é isso, tá? Agora, olha só, o que a gente quer fazer? A gente vai querer vir zerar esse cara aqui, ó, porque eu quero chegar numa matriz, o quê? De ordem 2 por 2. E eu vou, porque eu quero, tá? E eu acho mais simples, mais prático e tal, colocar a identidade nas duas primeiras linhas. Nesse caso, eu acho mais fácil, tá? Colocar a identidade nas duas primeiras linhas. Então, eu quero colocar 0 nessa posição aqui, ó. Pá, nessa posição. Como é que coloco 0 nessa posição? Aplicando operação elementar. Que tipo de operação elementar vai me permitir fazer isso? Trocar a linha 3 por linha 3 menos linha 2. Se eu subtraio uma linha da outra aqui, eu fico com 0 na posição que eu quero, tá? Então, fez essa conta, o 0 apareceu onde eu queria. E, bom, eu tô fazendo a conta aqui no canto também, tá? Mas eu vou deixar quieto, depois eu discuto com vocês o que aconteceu aqui de especial que mata a resolução do sistema linear aqui, ó. Nessa passagem acabou a solução do sistema linear. O sistema linear tá resolvido, fim. Mas depois eu explico para vocês por quê, tá? Vamos lá, vamos seguir, vamos chegar na identidade. Então, para chegar na identidade, eu tenho que transformar esse sujeito aqui em 1. Então, para isso, basta multiplicar a equação por menos 1 sobre 11, certo? Então, multipliquei a equação por menos 1 sobre 11, é dividir por 11 esse cara, é dividir por 11 esse cara, 1 e 3. Beleza, quero pôr 0 aqui, ó, nesta entrada, eu vou fazer o quê? Eu vou mexer com a linha 1 agora, só que eu vou fazer a linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Por quê? Porque aí eu uso a de baixo agora para zerar o cara que está aqui em cima, tá? Essa é a ideia. E, bom, 3 menos 3 vezes 1 dá 0, então vai funcionar. Esse é o processo, né? Eu vou focar aqui, faço essa brincadeira, cheguei, coloquei o 1 onde eu precisava. Agora, eu vou colocar o 1 na primeira entrada, tá? E aí é só dividir, multiplicar a linha por meio.
que acontece? Muitos autores, se vocês pegarem aí, eles trabalham com o conceito de pivô. E eles vão fazendo o processo do pivoteamento, que faria, né, essa conta que eu vou fazer por último aqui, que é multiplicar essa linha por meio e colocar esse 1 nessa entrada. O que eles fariam? Eles fariam isso por primeiro e começaria aqui, ó. Esse cara aqui vai multiplicar essa linha inteira e aí vai aparecer o 1 aqui nessa entrada. Só que no momento em que eu coloco o 1 nessa entrada aqui, esse cara vai ficar 3 sobre 2 e esse cara aqui fica 5. O 1 aqui ajuda o resto das contas. O 5 aqui não faz diferença, mas esse 3 meio ferra com tudo. Então, como a gente não gosta muito de mexer com fração e fazer essa multiplicação dessa primeira linha aqui por meio, né? Fazer meio vezes a linha 1. Nesta primeira etapa, faria aparecer uma fração, eu deixei isso por último, tá? Porque não faz diferença em termos de quem vai ser a solução do sistema linear, fazer isso no começo ou no final, tá? Eu vou conseguir encontrar a solução do sistema linear de qualquer forma, se ela existir, sem fazer esse processo de pivoteamento igual a 1, tá? Então isso não afeta. Aí, o que afeta? Afeta se você vai facilitar ou dificultar as suas contas. Então, como aqui não facilitava, deixa por último. Se facilitasse os cálculos, se na primeira linha todos os números fossem números pares e aí a divisão por 2 não fosse aparecer nenhuma fração, então eu dividiria a linha inteira por 2, trabalharia com 1 ali naquela entrada e facilitaria a minha vida, tá? Mas não é o caso, beleza? Então, olha só, cheguei, tá aqui a minha identidade, 2 por 2, lindona, que era o que eu queria para resolver o sistema linear. O que isso diz pra gente, né? Então, vamos interpretar agora a solução. Você chegou nessa submatriz e aí a gente vai interpretar a solução. Como que a gente interpreta a solução? Eu vou voltar para o sistema. Então, vai ser 1 vezes a x mais 0y, 0x mais 1y, e aqui embaixo que eu tenho 0x mais 0y igual a 3. Esse aqui é o problema. E aí, o que acontece? Bom, se eu olhar na ordem, isso aqui me diz que o meu x tem que ser meio, esta expressão me diz que o meu y tem que ser 3, porém, esta equação aqui me diz que o sistema linear ele é um sistema linear o quê? Impossível. Esse sistema linear ele não possui solução. Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? 0 igual a 3. E este 0 igual a 3 que está aparecendo aqui, ó, esse 0 igual a 3, que é algo impossível, me diz que o sistema linear ele é impossível. Só que eu falei para vocês que lá num processo lá atrás, isso já tava na cara que isso ia acontecer. E aonde? Aqui, ó, tá? Esta linha 0 igual a 3 que apareceu aqui, já dizia que o sistema linear ele era impossível. Então, se você identifica uma linha tipo essa, eu quero mais para cima, tipo essa aqui, uma linha de zeros igual a uma constante diferente de zero, no meio do teu processo de escalonamento, tu pode parar a conta aqui, tá? Então, eu podia ter parado aqui, ó, e eu já saberia que o meu sistema linear, ele era um sistema linear impossível. Por quê? Porque apareceu nesta conta aqui um trem impossível, que é 0 igual a 3. Então, acabou, o sistema linear é impossível. O resto do que eu desenhei aqui, o restante das contas que eu fiz daqui para frente, eu fiz de treino, para a gente treinar, né, como é que se escalona, para vocês verem aparecer uma submatriz de identidade 2 por 2 aqui dentro e tudo mais. Em termos, então eu fiz por questões didáticas aqui. Em termos práticos, estou resolvendo o sistema linear, chegou aqui, acabou a conta, tá? Então, não tem por que dar continuidade. Você já sabe que o sistema linear ele é impossível. E o que quer dizer sistema linear impossível? Quer dizer que ele não tem solução, tá? Então, eu cheguei num absurdo no processo de escalonamento, o sistema linear ele não possui solução, portanto. E aí, o conjunto solução desse sistema linear é vazio, tá? Não tem nenhum ponto em R3, em R2 que satisfaça esse sistema linear, tá? Não existe ponto em R2 que satisfaça o sistema linear. Beleza?
Então, entendido uma situação aí em que o sistema linear ele é impossível. Note que, né, você pode parar antes, você não precisa chegar na identidade. Você identificou, né, esse absurdo aí no meio do caminho, você para as tuas contas e segue a tua vida e vai para a próxima questão, tá bom? Vamos fazer o próximo sistema linear agora, um sistema linear com 4 equações e 3 variáveis. As variáveis aqui são x, y, z, né, que já estão em todas as equações. Observe, gente, isso é importante, tá? Todas as 4 equações que aparecem aqui possuem todas elas, as 3 variáveis, na ordem x, y, z. Se uma delas estivesse fora de ordem, antes de construir a matriz, você tem que ordenar, organizar a equação para ficar nessa ordem, para você tirar os coeficientes certinhos e não ter problema, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter uma matriz com 4, matriz de coeficientes aqui, né? Com 4 linhas e 3 colunas, que a gente constrói, né, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. Matriz com 4 linhas e 3 colunas. E coloca ali esse anexo, né, a essa matriz, a matriz B aqui, ó, que é a matriz desses coeficientes. Anexada aqui é a matriz B, tá bom? Deixa eu tomar um golinho de água. Só que aqui, ó, de novo, lembra aquele rolê da submatriz de identidade? Então, essa matriz A, que tá aparecendo aqui, ó, ela é uma matriz o quê? Com 4 linhas e 3 colunas. O mínimo desses dois valores é 3. Portanto, a submatriz de identidade que vai aparecer aí é uma submatriz de identidade 3 por 3. O que pode acontecer dela estar aqui, ó, de ser esta daqui, a submatriz de identidade 3 por 3. O que acontece, gente? A tendência que a gente tem quando a gente está fazendo o processo de escalonamento é a tentar colocar essa identidade nas primeiras linhas ou nas primeiras colunas da tua matriz, tá? Essa é a tendência que a gente tem. Durante o processo de escalonamento, você vai identificar que em alguns casos não é interessante colocar nas primeiras linhas ou nas primeiras colunas, como a gente vai ver no exemplo 3, tá? Mas aqui eu vou seguir colocando, então, nas primeiras linhas. Trabalhar, vamos pensar para colocar ali. Vamos ver se vai funcionar, tá? Essa é a ideia. Então, aqui eu tenho só a minha matriz limpinha e eu quero fazer, então, zerar, né? Abaixo e para a direita. Começa aqui com este cara, então eu quero pôr 0 ali. Note que nesse sistema linear aqui, o que é legal? O pivô está igual a 1. Então isso facilita um monte a nossa vida, porque a primeira entrada da matriz, a linha 1, coluna 1, já está igual a 1. Então, pá, fica lindão, né? Porque o que vai acontecer? Vou trocar o quê? Linha 2 por menos 2 vezes a linha 1. Esse cara aqui mais 2 vezes, esse cara aqui menos 4 vezes. Facilita a vida, né? Porque você já sabe quem que é a constante que tem que aparecer. Então, vamos lá. Se eu faço linha 2 menos 2 vezes a linha 1, tá aqui, então, o meu 0, tá? Eu vou fazer aqui, gente, indicando rapidinho aqui quais são as operações que a gente vai fazer em cada uma das etapas, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é interpretar a solução do sistema. Minha sugestão, se você está tentando entender aqui como é que trabalha com esse escalonamento, eu fiz mais com calma ali no primeiro exemplo, tá? Pausa em cada uma das etapas e verifica se você conseguiu chegar no resultado, se você consegue fazer essa conta, se está batendo os cálculos e tudo mais, tá? Minha sugestão, pausa. Se por acaso está dando problema, vocês estão achando que a videoaula está indo muito rápido, não está dando para acompanhar, deixa nos comentários, prof, faz mais devagar, faz um exemplo com mais passo a passo aí para nós, que aí as próximas videoaulas vêm com mais passo a passo. Só me dizer nos comentários aí que precisa ir mais devagar, que a gente faz mais devagar as próximas, tá bom? Bem de boas. Então vamos lá. Primeiro caso é menos 2 vezes a linha 1, né, para poder zerar. Então apareceu, cheguei, coloquei o 0 aqui e o restante, né, dos valores, porque lembra que você mexe a linha inteira, né? Mexe a linha 2 aqui inteira. Próxima situação, eu quero agora o menos 2 aqui. Então, para aparecer
colocar 0, né? Na posição deste cara aqui, ó, desse menos 2, a gente vai fazer a linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Essa é a continha aqui. Coloquei 0 onde eu preciso, só que mexe a linha inteira, por aqueles cálculos que a gente já sabe como é que faz, né? Então, agora eu quero colocar um 4 aqui nessa entrada, ó. Então, vai ser o quê? Linha 4 menos 4 vezes a linha 1, certo? Então, vai estar aqui o teu 0. Beleza. Então, fiz isso. A ideia agora é fazer o seguinte. Zerar aqui essa... Vamos parar. Vou fazer uma pausa. Essencialmente, quando a gente faz isso aqui, zerei todos os caras aqui na primeira coluna, a gente para e vai procurar colocar um 0 nesta entrada, porque a ideia é que você vá para a direita e para baixo. Então, coloquei aqui, a próxima seria colocar um 0 aqui, nesta entrada, tá? Se você seguir o algoritmo, arrisca, beleza? Algoritmo arrisca, sem parar para pensar. Só que agora, para pensar um pouquinho. Olha para a tua matriz. Quando você olhar para a tua matriz, você vai observar que a linha 2 é exatamente igual à linha 4 nesta etapa de escalonamento. Então, o que é mais rápido fazer aqui? Zerar a linha 4. Vamos dar fim nessa linha 4, porque daí a gente ganha uma linha inteira de zeros e aí a gente foca de fato para buscar a matriz de identidade 3x3, entendeu? Então, em algumas etapas a gente tem que parar, pensar, analisar o sistema e aí dar continuidade, não só aplicar o algoritmo fielmente, tá? Vamos fazer isso. Vou zerar essa linha aí. Por quê? Porque eu, ganho, fica uma linha inteira de zeros, e aí o que a gente sabe quando a gente tem uma linha inteira de zeros, que é o que acontece aqui? O que a gente sabe quando a gente tem uma linha inteira de zeros é que a equação que estava aqui nesta linha, note que em momento nenhum do processo de escalonamento aqui, a gente trocou linha de lugar, tá? A gente está só aplicando combinações lineares de linha. E aí, o que isso diz? Que a equação original do sistema linear, que é representada por esta linha, ela não me ajuda em nada a procurar a solução do sistema. Ela não afeta em nada no processo de cálculo da resolução do sistema linear. Ela é uma equação inútil para procurar a solução do sistema linear. Essa é a verdade. Eu podia ter começado, se eu soubesse, lá no início, começado com uma matriz 3x3 já. Tipo, eu podia ter jogado essa equação fora lá no começo, se eu soubesse. Mas, a gente identificou agora, então a gente sabe que ela é desnecessária. Ah, professor, então eu posso não escrever mais essa linha na minha matriz? Opa, calma, vamos devagar, também não é assim, né? Deixa lá a linha indicadinha, bonitinha, para você saber, que ela é de zeros. Inútil. Bom, e aí a gente vai voltar. O que eu quero fazer agora? Então, eu vou olhar para essa submatriz, vamos focar aqui, ó, neste quadradinho. Quando você foca neste quadrado, você quer que esse quadrado vire identidade. Virar identidade, você tem uma diagonal aqui, ó, Então, o que falta eu fazer aqui para ficar bonito, Para ficar legal, falta fazer o quê? Este cara aqui vira 0, tá? Fazer esse cara aqui vira 0, eu vou ter que usar quem? Eu vou ter que usar a linha, essas duas linhas, a linha 3 e a linha 2, tá? Porque se eu usar um de novo, vai tirar o 0 daqui dessa primeira coluna, então não tem graça. Então, vou mexer com a linha 2 e linha 3 para colocar 0 aqui abaixo da diagonal. E aí eu fiz o quê? Eu transformei a matriz em uma matriz triangular abaixo da diagonal principal, tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse processo. Mas para fazer esse processo, note que era menos 3 e 2, Ficava difícil de fazer conta, tinha menos em todas as entradas e não sei o quê. Eu optei, para facilitar a vida, primeiro multiplicar essa linha 2 inteira por menos 1/3, para colocar 1 nessa entrada aqui, que tem que ser de 1 de qualquer forma, para que a matriz seja identidade,
tá? Então, fiz isso e isso vai me permitir zerar o cara ali de baixo com mais facilidade. Então, fazer linha 3 menos 2 vezes a linha 1, zerei a entrada que eu precisava aqui, ó, na linha 3, coluna 2. Só que, poxa vida, apareceu frações aqui chatas pra caramba, né? Então, vamos dar um jeito de se livrar delas? Vamos ver. Eu posso fazer o seguinte, transformar esse cara aqui em 1. Só que transformar esse cara aqui em 1 é multiplicar ele por inverso dessa matriz, que é 3 sobre 17. Então, apareceu o 1 aqui onde eu precisava e ficou igual a 2. O que eu quero agora? Eu quase tenho uma submatriz de identidade. Quase, olha. O que está acontecendo com essa matriz 3 por 3 aqui? Ela está o quê? Com diagonal principal inteira de 1s, tá? Que facilita horrores na nossa vida e tudo mais. Abaixo da diagonal tudo zero e acima da diagonal, putz, tem uns cara não zero aí. Então, vamos começar colocando zero aonde? Vamos começar colocando zero na coluna mais próxima, na linha mais próxima aqui da diagonal, aqui, ó. Vamos colocar zero nessa entradinha aqui, ó. E aí, depois a gente sobe, porque agora a gente vai fazer o processo contrário. A gente começou descendo, né? E indo para a direita. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai subir aqui. Ai, meu Deus, tá difícil hoje escrever. A gente vai subir e ir para a esquerda. Então, nesse processo de subir para a esquerda, eu vou colocar zero nessa entrada 2/3 aí, tá bom? Para zerar essa entrada 2/3, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a linha de baixo aqui, ó. Vai usar a linha 3. Vamos trabalhar com essas duas linhas. E a equação linha 2 menos 2/3 da linha 3 resolve o meu problema, porque vai ser 2/3 vezes 1, que dá 2/3, 2/3 menos 2/3, 0. Aí vai dar um pouquinho de trabalho para fazer a conta aqui para esse termo, né? Porque você vai ter que fazer linha 2, 7/3, 7/3 menos 2/3, que multiplica 2, vai te dar 7/3 menos 4/3, soma de fração com o mesmo denominador, conserva o denominador, subtrai os numeradores, 7 menos 3, 3, 3 dividido por 3, 1, tá resolvido esse cara aqui, ó. Achei esse sujeito igual a 1, porque a parte do zero não tem nada para fazer. Beleza, agora a gente vai para linha 1, né, que eu tô subindo, e aí a gente vai colocar um zero aqui, beleza? Aqui para colocar o zero ali, a gente vai ter que usar a linha 3, senão esse zero não vai aparecer, né? Então, para usar a linha 3, eu vou ter que multiplicar essa linha 3 aqui, esse cara por 2, né? E somar lá em cima. Então, vou fazer o quê? Linha 1 menos 2 vezes a linha 3, zerei essa entrada. A próxima brincadeira é zerar esta entrada aqui. Vai fazer a conta com a linha inteira e vai zerar aquela entrada lá. Olha o que aconteceu aqui. Olha a sua submatriz identidade aqui, ó, linda, maravilhosa. Que tem caras não nulos apenas nas linhas aqui, ó, a matriz B tem caras não nulos apenas nas linhas correspondentes às linhas da sua submatriz de identidade. Com isso em mãos, você identifica aqui, ó, que a última linha ela era desnecessária para a vida, tá? Porque ela era uma linha inteira de zeros que eu podia ter jogado fora, e a solução do teu sistema linear tá aí, ó, gente, lindo, maravilhoso, pronto, feito. Por quê? Porque a primeira coluna aqui, ó, representa o x, a segunda o y e a terceira o z. Na primeira linha, eu tenho cara não nulo somente no x, portanto, o meu x vai valer menos 1. Na segunda linha, eu tenho cara não nulo somente na segunda coluna, então o meu y vai valer 1. Essa é a ideia. E na terceira, eu tenho z, então, igual a 2. Portanto, a tripla ordenada solução do sistema é 1, menos 1, 1 e 2. Está aqui a tua solução do sistema linear. Você pode olhar para isso assim e dar a solução do sistema linear, como você pode também fazer o seguinte: volta essa brincadeira, reescreve o teu sistema linear, tá? Isso para algumas pessoas facilita para enxergar o que está acontecendo. Tem uma linha inteira de zeros que pode jogar fora. E aqui, ó, nessa equação, o que está escrito aqui, ó? O que é importante, ó?
z igual a 2, y igual a 1 e x igual a menos 1. É isso que está escrito nesse sistema linear, porque o resto é 0 e 0 você joga fora, beleza? Portanto, a última linha não me ajuda em nada a resolver o sistema linear, podia ter jogado fora lá no começo, e o sistema linear ele é o quê? Um sistema linear possível e determinado, ele possui solução única, certo? E a solução do sistema linear é a tripla, menos 1, 1 e 2. Fechou? Vamos agora, então, para o nosso terceiro e último exemplo dessa videoaula, que é esse sistema linear aí com 2 equações e 4 variáveis. E a gente vai escalonar esse cara. Se eu tenho 2 equações e 4 variáveis, a gente vai construir uma matriz, portanto, que possui 2 linhas, né? E a matriz dos coeficientes aqui possui o quê? 4 colunas, certo? Essa aqui é a tua matriz A, essa aqui é a tua matriz B. Quando a gente vai procurar uma submatriz identidade dentro dessa matriz A, ela vai ser uma submatriz identidade 2 por 2, que é o maior quadrado que eu consigo pôr aí dentro, tá? Essa é a coisa que eu gosto de pensar. Pô, isso aqui é um retângulo de lado 2 por lado 4, eu quero o maior quadrado que eu consigo pôr ali dentro, eu vou ter que pegar o lado 2 e virar isso em quadrado. Então, eu poderia catar uma identidade 2 por 2, tipo nas 2 primeiras colunas, ou nas 2 últimas colunas, ou nas 2 colunas no meio, ou pega a primeira coluna com a terceira, a primeira com a quarta, não importa, tá? Então, você vai achar uma submatriz de identidade 2 por 2 aí dentro. Então, vamos lá, vamos fazer esse processo para ver se a gente encontra essa identidade 2 por 2. E vou fazer de novo ali rapidinho, olha, pá, pá, pum, resultado da coisa aqui, tá? Vamos lá, vou focar nas coisas que tem que olhar. Eu vou começar descendo, então, e vou procurar colocar um 0 aqui, ó, nessa entrada, tá? Essa é a ideia. Vamos lá. Para facilitar a minha vida, para colocar 0 nessa entrada aqui, eu vou fazer o processo de pivoteamento, tá? Eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó, e vou dividir ela inteira por 2. Qual que é a graça de dividir a primeira linha inteira por 2? Que todas as entradas dessa linha são números pares. Observem isso, todos são números pares. Então, se eu multiplicar a linha inteira por meio, eu não vou ter fração na parada, tá? E vou ficar com esse cara aqui, ó, da primeira entrada, igual a 1. Esse cara aqui vai virar 1. E isso facilita a minha vida na hora de fazer a conta, tá? Então, divide todo mundo por 2, tá? Aqui a tua linha reescrita, e aí eu uso isso para zerar, então, aonde? Aqui na primeira coluna, né? Que é o mais facinho, que é o mais automático de se pensar, de se fazer e tudo mais. Faço isso. Qual que é a conta que vai permitir fazer isso? Linha 2 menos 3 vezes linha 1. Linha 2 menos 3 vezes linha 1 é 3 menos 3 vezes 1. 3 menos 3 vezes 1, 0. Fechou. Só que aí o que acontece? Aqui era o quê? Era menos 9 menos 3 vezes menos 3. Putz, dá 0 também. Então, aparece um 0 aqui também. Depois, menos 36 menos 3 vezes 12. Aí vai dar uma continha um pouquinho diferente, vai dar menos 72, tá bom? Bom, faz aí a conta, verifica que dá as entradas da linha 2 aqui, ó, bonitinho. Então, chegou nesse cara aqui. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, putz, então aqui na segunda coluna, eu já não consigo fazer voltar 1 aqui, ó, certo? Então, essa coluna já não me serve para virar, aparecer 1 ali. Eu preciso de um 1 na segunda linha para poder chegar numa matriz de identidade. Por quê? Porque uma identidade 2 por 2, ela tem essa cara aqui, ó. E eu quero que apareça uma coisa com essa cara aqui dentro desta submatriz, tá? Então, tem que aparecer um 1 na segunda linha. Aonde que está mais fácil de pôr esse 1? Se eu dividir essa linha por 24. Só que se eu dividir a linha por 24, eu vou colocar o 1 aonde? Eu vou colocar o 1 aqui, ó. Na quarta coluna. Putz, grilo. Ah, tudo bem, funciona, tá? Funciona. Por quê? Eu poderia colocar o 1 aqui na terceira coluna. Só que se eu dividir a linha por 72, vai aparecer fração aqui no lugar desse 24. Eu não gosto de mexer com fração.
Então, vamos dividir por 24, que é mais fácil. Então, multiplica a linha por 1 sobre 24, apareceu menos 3 aqui, que não me importa, abandona, e tem o 1 aqui. Bom, mas eu quero fazer aparecer uma identidade 2 por 2, então eu vou buscar colocar zero aonde? Em cima desse 1, tá? Essa é a brincadeira, eu vou pôr o zero em cima desse 1, e em cima desse 1 é no lugar desse 6 aqui, ó. Beleza? Então, vou fazer conta com essas duas linhas aqui, ó, para que vire zero em cima no lugar desse 6. Então, vou mexer com quem? Linha 1 mais 6, linha 2. E aí, eu destaquei aqui, ó, a tua subidentidade 2 por 2 aqui, ó. Só que ela tá, dificílimo de enxergar esse troço aí, sabe? Ficou meio escondida essa sub 2 por 2. Mas ela está ali. Só que o que está acontecendo nesse sistema linear aqui, que é a mágica? Eu achei a sub 2 por 2, achei. Só que olha só o que acontece aqui, nessa sub 2 por 2. Cada uma das linhas aqui, ó, ela tem cara diferente de zero, além do 1, tá? Então aqui, ó, na linha 2, ela tem um cara diferente de zero, além do 1 aqui, ó. E na primeira linha, você tem caras diferentes de zero, além do 1. E isso diz... E eu tenho a maior subidentidade que eu posso ter ali dentro, que é a 2 por 2. E isso diz para você o que? De cara, sem dar continuidade, que o sistema linear, ele possui solução, portanto, ele é possível, só que a quantidade de soluções é infinita. Por essa cara aqui da matriz, tu sabe que ele é um sistema linear possível e indeterminado. Tem infinitas soluções. Como que eu acho essas infinitas soluções? Que é aí que trava, né? Que o povo travava, beleza, cheguei aqui, achei a identidade. E agora? O que isso me diz? Como é que eu acho isso? Eu vou pegar esse cara aqui e vou voltar para o sistema linear. Reescreve isso assim, ó, com as tuas variáveis, tá? Reescreve com as tuas variáveis que tu conhece. Por quê? Porque você sabe que a primeira coluna é x, a segunda coluna é y, a terceira coluna é z, a quarta coluna é w, volta para o sistema. E aí no sistema você vai fazer o seguinte, ó. Na segunda equação, o w está multiplicado por 1. Então é ele que eu vou pôr em evidência. E na primeira equação, o x está multiplicado por 1. Então é ele que eu vou pôr em evidência. Quem que eu vou colocar em evidência em cada uma das equações que aparece? A variável que corresponde ao 1 da matriz identidade da sub 2 por 2 lá, ó. Lá eu tenho uma matriz identidade em vermelho, uma sub 2 por 2, e eu vou olhar para aquelas colunas ali, ó, e vou identificar qual é a variável de cada uma delas, e é ela que vai ser colocada em evidência, tá? Então é ela que vai ser colocada em evidência. Então eu vou colocar aqui, ó, por mais que tenha, pode acontecer de nessa linha ter outros uns, tá? Mas você vai usar o correspondente da identidade. E aí eu vou colocar aqui, por que o correspondente da identidade? Porque aquela variável daquela coluna vai aparecer só naquela equação. Essa que é a pegada. Então eu só consigo botar em evidência naquela equação, entendeu? Então aqui eu vou colocar o w em evidência na segunda equação. Se eu coloco o w em evidência na segunda equação, você fica com w igual a 1 mais 3z. Então, o z é uma variável livre desse sistema e w é uma variável que depende de z. E na primeira equação, eu vou ficar com x igual a 48 mais 3y mais 6z. Portanto, o x e o w são variáveis dependentes nesse sistema linear. E o y e o z são variáveis independentes, que é o que a gente chama de variáveis livres. Portanto, você pode brincar com y e com z o quanto você quiser, trocar y e z por qualquer número real, e isso vai te dar os correspondentes x e w, que são soluções para o sistema linear. Então, você tem uma quádrupla ordenada, x, y, z e w, que é a solução para o sistema linear, que vai ter o teu x igual a 48 menos 3y mais 6, 48 mais 3y mais 6z, esse é o valor de x que você obtém aqui desta primeira equação.
O y e o z são variáveis livres, então eu posso colocar qualquer valor para esses caras, mas e o w é 1 mais 3z. Tá aqui a tua solução do sistema linear, essa quádrupla que tem esta cara com y e z, números reais quaisquer, é a solução do teu sistema. E o teu sistema linear possui infinitas soluções, portanto, tá? Então, esse é o processo aí para a gente conseguir identificar. Então, com isso, a gente passou por um sistema linear que ele era impossível e a gente identificava que ele era impossível olhando, então, para o escalonamento, para a presença ali da sua matriz de identidade. A gente passou para um sistema linear que ele era possível e determinado e agora um sistema linear que ele é possível e indeterminado. Com isso, a gente encerra a videoaula de hoje. Espero que o conteúdo tenha ajudado. Deixa o like aí, se inscreve no canal para você receber as atualizações ali das próximas videoaulas, né? Para quem está acompanhando o curso. Lembrando que essa é mais uma videoaula da playlist de Geometria Analítica do canal e espero encontrar vocês então na próxima aula. Era isso, muito obrigada pela atenção.